E se eu te contasse que o Bitcoin, o mercado cripto e todas as mais de 15 mil altcoins é apenas um sistema de recolhimento de fundos aí ao redor do mundo, de forma descentralizada, e que no determinado momento chamado de obrigações de guerra, esses fundos poderiam ser congelados. Você acreditaria nisso? É exatamente isso mesmo que eu estarei mostrando para vocês aqui hoje ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo, vou estar mostrando alguns estudos que nós fizemos em relação à Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na parte financeira durante o período da Segunda Guerra Mundial. Há quem diga que, bom, isso não é possível de se acontecer, porque os tempos são outros. Tudo bem, isso não ocorreu na pandemia, nos últimos 2 anos de pandemia que nós tivemos. Mas será que isso não poderia acontecer agora, nesse momento, se nós tivermos aí a eclosão de uma terceira guerra mundial? Você já parou para pensar que ao colocar o seu dinheiro na economia invisível, porque de certa forma nós interpretamos, né, a economia infiltrada aí nos tokens, todo recurso injetado na tokenização, a gente entende isso como economia invisível, uma economia intangível. Então, estamos aqui ao vivo, deixa eu já começar a explanar um pouco sobre essas informações que são muito importantes em momento de guerra, né? Em momento em que a OTAN e a Rússia começam a fazer exercícios de armamento táticos termonucleares, né? A gente vem abordando sobre esses aspectos, né, que ainda são fictícios, não se tornaram factíveis ainda, porque não se tornaram fatos, não se tornaram acontecimentos, mas, logicamente, se isso acontecer, não há mercado que resista, tá? Não há mercado que resista a uma eclosão de uma terceira guerra mundial. E aí você deve se perguntar até que ponto você deve estar nesse mercado, se você não precisaria estar diversificando na economia real, tangibilizando isso em patrimônio físico, e há quem até brinque em se deixar aí dinheiro debaixo do colchão. São informações muito relevantes. Então, começo a mudar aqui a partir desse momento para ilustrar um pouco desses estudos que nós fizemos para você, meu ilustre telespectador. Eu sou o Nicola Cripto e você está no canal Nicola Cripto. Vamos a esse estudo. Então, pessoal, a gente começa a observar informações importantes. Por exemplo, agora no dia 17 de outubro, o que aconteceu? A OTAN, tá, e a Rússia simularam ataques nucleares em meio à guerra da Ucrânia. Para especialista, a aliança deveria adiar a manobra. China pede saída de seus cidadãos de solo ucraniano. Então, olha o ponto que nós estamos caminhando. A OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, iniciou nesta segunda-feira, dia 17, o último dia 17, seu exercício anual de simulação de ataques nucleares na Europa. A Rússia deverá começar sua versão da manobra antes do fim da ação ocidental. Isso já ocorreu antes, mas nunca com um conflito ativo no continente, iniciado pela Rússia quando invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Ao se negar a adiar ou cancelar o Steadfast no meio-dia com firmeza, código do exercício, a OTAN pode criar de forma não intencional a impressão de que ambos os lados estão sacudindo suas espadas nucleares em meio a uma grande guerra, afirmou em artigo Hans Christensen, um dos maiores especialistas em armas nucleares do planeta. Isso pode minar a habilidade de estigmatizar o comportamento nuclear irresponsável da Rússia, disse ele, que dirige o projeto de informações nucleares da prestigiosa Federação dos Cientistas Americanos. Desde as vésperas da guerra, o presidente Vladimir Putin vem usando a carta nuclear. Fez um exercício de armas estratégicas poucos dias antes da invasão e, quando disparou o conflito,
ameaçou quaisquer países que interferissem na sua ação, sugerindo o uso da bomba. Tá. E aí você está observando isso daqui debaixo do seu nariz. E aí você que está aí no mercado cripto, olha só a tela, olha só lá o gráfico, né? Fica olhando só aquela estrutura. Só que eu vou mostrar para vocês que o momento que nós estamos vivendo é um dos piores momentos da história da civilização humana. Por quê? Teve a crise dos mísseis de Cuba. O tempo que nós estamos vivendo é muito, mas muito pior do que aquele período, né? Onde tinha lá John Kennedy, né? Tinha lá o presidente norte-americano e ele conseguiu contornar toda essa situação. Hoje fala-se que Biden está senil, né? Não está calculando os passos que dá. Há alguns estudiosos que afirmam isso, não somos nós, né? Pessoas na Casa Branca, tem vários estudos que apontam isso, né? A falta de diplomacia, né? De não se querer forçar a barra em relação não só à Rússia, mas também Taiwan, né? E também a questão da Coreia do Norte. Então é algo que realmente está acontecendo bem debaixo aí do nosso nariz. E para quem está aí no mercado das finanças, precisa se ater aí a esses fatos, tá? Então, deixa eu voltar aqui para um outro estudo. A gente tem, além dessa informação, vamos lá, russos, tá? Aí a gente começa a entrar na questão da chamada obrigação de guerra, tá? Na pandemia não houve isso, mas de certa forma houve sim, porque houve um congelamento, tá, da economia real, onde praticamente a economia mundial parou. Então as pessoas ficaram sem recursos, né? O governo trabalhou com auxílios, os governos do mundo todo, mas um auxílio que realmente não se equiparava, pelo menos ao padrão de vida do europeu, do norte-americano, né? Do brasileiro, em suma, ficou pior, né? Ficou muito pior. Então a gente salienta essas informações porque elas têm muito a ver com o mercado financeiro, tá? Muito mesmo. Russos têm cerca de 120 bilhões a serem congelados em bancos ocidentais. A cifra dá uma ideia do dinheiro que está agora congelado com as sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa contra ativos russos. Cidadãos russos tinham pelo menos 123 bilhões depositados em bancos ocidentais em setembro de 2021. Segundo dados relatados por essas instituições ao Banco de Compensações Internacionais, o BIS, a cifra dá uma ideia do dinheiro que está agora congelado nos bancos ocidentais, com as sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa contra ativos russos por causa da invasão da Ucrânia. Tá. Aí você para e pensa, pô, isso aí é lá pro lado da Rússia, né? Estão boicotando a Rússia, né? Os russos, curiosamente, têm uma preferência por bancos franceses, com 24 bilhões depositados nas instituições desses países. Então, em seguida, vem o volume de 23 bilhões depositados em bancos suíços. Só que o que acontece? Isso aí está acontecendo lá pro lado da Rússia, né? Eles estão sofrendo as sanções, tá? Agora imagine você, se nós tivermos aí a utilização de um armamento tático nuclear, não tem a menor sombra de dúvida que a OTAN ela vai entrar. Tá? Ela vai entrar e aí sim a gente vai ter o desencadeamento da utilização desses armamentos em capacidade maior. Tá? E aí, bom, primeiramente a questão do cidadão, né? Numa situação como essa, cabe-se a preservação da condição física humana, né? Num cenário iminente aí de Terceira Guerra Mundial, se isso acontecer de fato, tá? Mas o que mantém a gente nesse sistema, é nada mais do que o dinheiro. Você trabalha
para você ganhar dinheiro. E aí você pega o seu dinheiro, está investindo em Bitcoin, está investindo em dólar, está investindo em ações. O foco aqui, na realidade, é fazer você olhar de uma maneira mais ampla, olhar para uma estrutura de você diversificar, tangibilizando isso, tá? Em patrimônio físico mesmo. Então, o mercado imobiliário, enfim, algo que esteja nesse momento fora da economia invisível. Muita gente está olhando só o cenário de queda do mercado cripto, do mercado de ações, de tecnologia. Poxa, é hora de comprar, tá barato. A gente não tem visto isso, tá, nos fundos de investimento lá do Warren Buffett e outros fundos. Eles não estão encarteirando, eles não estão comprando. Tá? Uma situação bem interessante. Será que esses players, esses caras, não estão realmente esperando um momento mais propício? E esse momento propício seria desencadeado aí por um movimento macro belicoso, né, como a utilização de um armamento nuclear como esse? Se isso acontecer, tá, eu vou mostrar aqui para vocês que existem estudos baseados nisso daqui, ó. Um estudo que a gente fez, que aliás já existe, né? A gente chama, e aí logicamente, História Nacional Simpósio contra os Preconceitos, História e Democracia, por Alexandre José Matos da Costa, tá? Esse aqui é o crédito dele, tá? Ele disponibilizou isso na internet, bem interessante, né? Nesse estudo da história antiga, numismática, representada pelas moedas, ajuda a contar a história, uma vez que registros escritos são muito raros ou inexistentes. Na história militar contemporânea, a numismática também pode auxiliar não só pela análise das moedas, mas considerando todas as formas de dinheiro, o que torna muito maior a amplitude da pesquisa. Essa pesquisa visa apresentar os tipos de dinheiro de papel utilizados durante a Segunda Guerra Mundial e ligados à participação brasileira no conflito. Aí a gente chama as obrigações de guerra, que foram responsáveis pelo financiamento do esforço de guerra brasileiro, e as cédulas militares, mais especificamente as AM-Lire, tá? Que foi o dinheiro de guerra utilizado pelos pracinhas da FEB, tá? No teatro de operações da Itália. Inicia detalhando, vamos lá, da Itália. Esse estudo inicia detalhando o esforço brasileiro na arrecadação de recursos para suporte às operações de guerra, que culminou com o lançamento das obrigações de guerra, o primeiro tipo de dinheiro de guerra brasileiro. Segue com a decisão política de Getúlio Vargas de enviar para combate contingente brasileiro, o que levou à criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, com a incorporação da FEB ao 5º Exército Americano na Itália. Os brasileiros passam a ter contato com outro tipo de dinheiro de guerra, as cédulas militares, que são apresentadas em detalhes. Brasil declara guerra, surgem as obrigações de guerra. Então vamos lá. Obrigações de guerra. No momento em que a Segunda Guerra Mundial não se havia esses armamentos, tá, de extermínio local ou geral. Hoje nós temos esses armamentos. E o que gera muito medo, e o que está gerando muito medo nesses mercados, se vocês já começaram a compilar os dados, vocês conseguem observar que o mercado cripto ele já começa a se descorrelacionar do S&P 500, do Nasdaq, porque ambos estão subindo, mas o mercado cripto ele continua ali estagnado, tentando ameaçar romper para baixo. Tá? Então a gente começa a enxergar a descorrelação. Ninguém está comprando S&P, Nasdaq nesse momento. Tá? Por quê? Não se trata somente da taxa de juros, não se trata somente do ambiente macrofinanceiro internacional. Se trata do ambiente totalmente macro-belicoso. É guerra, gente. É guerra. Tá? É nação declarando, nação levantando a mão contra outra nação. Então, quando isso acontece, surgem as obrigações de guerra. Então, imagine, todos nós já fomos pegos de calças curtas na década de 90, com o plano Collor. Quem tinha dinheiro na poupança teve o dinheiro confiscado.
Quem posteriormente, quem conseguiu retirar dinheiro do banco e deixou debaixo do colchão, nos 2 anos seguintes, em 92, nós tivemos a transição lá para o Itamar Franco, o qual criou a URV. Então quem tinha dinheiro debaixo do colchão, quem tinha 100 mil cruzeiros debaixo do colchão, simplesmente virou o quê? URV, virou 10, 20 URVs. O dinheiro perdeu o valor da mesma forma. Então, quem ficou, o bicho comeu. Quem correu, o bicho pegou. Se ficar, o bicho comia. Se corresse, o bicho pegava. Então aconteceu isso de forma localizada aqui no estado-nação chamado Brasil. Tá? E isso pode acontecer nos dias atuais? Sim, lógico que pode acontecer. Tá? Logicamente tem estudiosos que afirmam isso. Se vocês estudarem mais a fundo, vocês encontram informações em relação a isso, de que todo o sistema de tecnologia disruptiva, ela também pode ser uma grande armadilha. Ela pode ser algo muito bom ou pode ser algo muito ruim. Nós precisamos, de certa forma, ser céticos equilibrados. Não dá para você afirmar algo, não dá para você afirmar algo sem que você saiba quem o criou. E é exatamente isso que você enxerga nesse mercado cripto. Você não sabe quem o criou. Você não sabe. Nas economias, por exemplo, a gente tem aí criações de moedas fiduciárias. Não dá para você depositar todas as suas fichas numa estrutura achando que isso é a revolução e acabou, e você vai ficar milionário. Como se apregou aí, aí na internet, vários influenciadores, enfim. A gente lembra que isso daqui não é nenhuma dica de investimento, são apenas estudos, assim como estudos de muitos outros entusiastas desse criptomercado. Então, isso pode acontecer? É lógico que pode. Como isso pode acontecer? A gente faz alguns estudos aqui, por exemplo, olhando-se aqui, Cisal, o dono da Binance, rebate alegações de que a Binance é uma empresa chinesa. A gente tem aí a liderança, a corrida pela liderança da globalização. Tem aí de um lado o lado da esquerda, e tem o lado da direita, e tem o centrão. Existe uma competitividade para ver quem realmente vai liderar a globalização. E isso tem a ver com o quê? Com dinheiro, com poder, com recursos. Está lá há 2000 anos atrás. Dê a César o que é de César. Mas César não vai... fala-se da cultura descentralizada. Mas historicamente e segundo as escrituras, até mesmo as escrituras sagradas, ela afirma totalmente o contrário. Ela afirma realmente a centralização, a criação de uma moeda única, global, internacional. Então realmente vocês acreditam que a gente possa viver a descentralização no mundo onde você tem a minha moeda comanda o meu país? Do outro lado falando, a minha moeda comanda o meu país. Não, de jeito nenhum. Esses caras, eles não querem que isso aconteça. E, teologicamente falando, segundo alguns estudos das escrituras, a gente começa realmente a ver a possibilidade de uma armadilha. Exatamente. Não existe a própria computação, a ciência da inteligência artificial já fazendo essas decifrações, já decifrando esses códigos de que a economia internacional ela caminha para um único caminho. Então, quando você lê artigos como esse daqui, você tem que ter o senso crítico desperto, tem que estar desperto. Quando alguns questionam sobre as alegações de que a Binance é uma empresa chinesa, porque ora bolas, se você apostar todas as suas fichas, se você tiver aí um evento catastrófico no mundo, sim, as suas finanças podem ficar congeladas, existe essa possibilidade. Não é igual o mercado de ações, que também vai acontecer a mesma coisa, porque se
houver uma terceira guerra mundial, existem aí as obrigações de guerra. Tá? O Brasil ele vai ter que se portar de um lado ou de outro, não tem para onde correr, não dá para ficar em cima do muro numa situação como essa. Né? Porque se você fica em cima do muro, o que pode acontecer? Um dos dois lados joga uma bomba no teu quintal, para te obrigar a você se posicionar, ou de um lado ou do outro. Tá? Então a gente realmente tem todo um critério, existe todo um critério para você olhar para esse cenário, fazer os seus estudos, né? Outra coisa importante, curiosamente, no dia 3 de outubro, dia 3 de outubro foi numa segunda-feira, dia 2 de outubro foi o quê? Dia 2 de outubro foi o quê? Foi o primeiro turno. E aí você precisa raciocinar. Será que um lado ou outro vai ser mais amigável à política do mercado cripto? Mas será mesmo que o mercado cripto é toda essa tecnologia disruptiva, é a descentralização? Quem garante isso para você? Quem garante isso para mim? Quem garante isso para todos nós? Não é verdade? Então, importante nós fazermos os nossos estudos, né? A gente tem aqui uma estrutura também baseada na segurança de custódia, que é a OrcaX, que estamos trazendo em primeira mão aqui para o Brasil, onde você pode abrir a sua conta. A gente vai estar mostrando como você vai abrir a sua conta, como você deve mandar dinheiro para lá, tá? E aí você também vai participar do primeiro torneio de trade promovido pela OrcaX. OrcaX é uma estrutura forte da Bittrex Global. A Bittrex, que é uma empresa forte, nunca foi hackeada, ela está presente aonde? Nos Estados Unidos, está aqui no Brasil e na Espanha, tá? A OrcaX, que é um braço forte da Bittrex. Tá? Então, importante, muito importante que você se atenha a essas informações. Se você ainda é cético em relação a isso, tudo bem, existe todo um respeito, né? Mas faça você os seus estudos, prospecte, analise antes de fazer qualquer investimento no momento onde o mundo ele está no precipício. Então não aposte todas as suas fichas, tenha muito cuidado. Esse vídeo peço para que você compartilhe com amigos, nas suas comunidades, nas suas redes sociais. Deixa o like aí também, né? Deixa o joinha para esse vídeo aqui ganhar uma amplitude muito maior. Eu sou Nicola Cripto e nos vemos aí na quarta-feira, tá? Quarta-feira às 20 horas. Forte abraço, nos vemos lá.